Bruno tem 30 anos e já faz um tempo que trabalha na mesma empresa. No começo, seu trabalho até era interessante, mas a cada dia que passa está cada vez mais monótono. Hoje, ele se sente infeliz com a vida que leva e também meio perdido de qual deve ser o seu próximo passo. Ele não tem ideia de onde quer estar daqui a 5 anos. E mesmo não gostando de como as coisas estão indo, acabou entrando numa espécie de zona de conforto em que vive no piloto automático. Ele não consegue sair de sua rotina e por isso sente que está preso. Não tem nenhuma visão do futuro que faça seus olhos brilharem e o deixe motivado a seguir em frente. Mas um dia, ele se encontra com Matheus, um velho amigo do colégio que não via há muitos anos. Eles estudaram juntos no colegial e Bruno sempre tirou as melhores notas, sendo considerado bem mais inteligente. Apesar disso, ele estava confuso, porque Matheus parecia estar numa situação muito melhor que a dele em todos os aspectos. Bruno ainda não sabia, mas sua conversa com seu antigo amigo estaria prestes a mudar tudo. Aqui é o André do Você Top, e nesse vídeo você verá o que um objetivo desafiador é capaz de fazer com o rumo de sua vida, através dessa história de Bruno e Matheus. Logo após o colegial, Bruno foi estudar numa boa faculdade. No início, ia muito bem nas provas, sempre com as melhores notas da classe, e isso era motivo de orgulho para ele. Mas durante o seu 3º ano na faculdade, ele meio que se perdeu. Não tinha mais motivação para estudar e simplesmente foi levando a faculdade. Após se formar, trabalhou em 3 empresas diferentes, até que estacionou nessa última e acabou se acomodando por lá. Ele já trabalha nela há 5 anos, sem nenhuma motivação e não espera muito crescimento profissional. Já Matheus nunca foi um aluno de destaque. Sua família não tinha muito dinheiro e nem educação formal, mas seus pais, que passaram por várias dificuldades para dar a Matheus a oportunidade que não tiveram, sempre disseram para ele se empenhar em seu futuro para que conseguisse ter uma vida melhor do que a deles. Até os 17 anos, ele não levava esse conselho a sério. Mas quando Bruno e alguns amigos foram aprovados em boas faculdades, enquanto outros começaram a trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro, ele percebeu que precisava mudar. Sua infância e adolescência tinha ficado para trás, e se ele queria ter uma vida boa no futuro, era hora de começar a fazer algo a respeito. Matheus tinha agora 18 anos, não estava mais estudando, não tinha entrado em nenhuma faculdade e também não tinha emprego. Nessa situação, sem dinheiro e nenhuma experiência profissional, ele começou a fazer alguns bicos para ganhar algum dinheiro e conseguir se sustentar. Para Matheus, foram 4 longos anos trabalhando dessa forma, fazendo o possível para ganhar o suficiente e conseguir pagar as contas. Aos 22 anos, enquanto seus amigos do colégio estavam agora se formando ou arrumando um bom emprego para dar início a um futuro promissor, ele sentiu que havia ficado muito para trás e percebeu que sua própria existência tinha se tornado um caso perdido. Ele não tinha nenhum rumo na vida e também não estava progredindo em absolutamente nada. Matheus se sentia um fracasso. Ele apenas acordava cansado, trabalhava o dia inteiro e dormia, só para no dia seguinte acordar cansado de novo e repetir o ciclo. Até que uma noite, já com a cabeça no travesseiro e o corpo completamente esgotado, ele decidiu que sua vida não iria mais continuar assim. Naquele momento, veio em sua mente uma história que havia lido num livro que ganhou de seu tio ao completar 14 anos. A história era sobre o autor desse livro que também havia passado por uma situação similar à que ele estava passando agora. Como Matheus nunca foi de ler, ele só tinha lido por cima algumas partes do livro e se arrependeu de ter pulado vários detalhes que talvez poderiam ajudá-lo nesse momento difícil que estava enfrentando. Além disso, já faziam 7 anos que o livro havia passado em suas mãos, e a única coisa que conseguia se lembrar era de que o autor, de algum jeito, conseguiu dar a volta por cima. Sabendo disso, ele decidiu pesquisar por esse livro na internet para ver se encontrava algo nele que o ajudasse a sair dessa.
Apesar dele não se lembrar nem do título do livro e nem do nome do autor, ele sabia que era um livro de desenvolvimento pessoal. Então, ao longo dos dias seguintes, fez várias buscas na internet pesquisando por livros dessa categoria. Alguns comentários mencionavam vídeos no YouTube, e ele decidiu procurar lá também. Após uma semana pesquisando um pouco toda a noite após o trabalho, ele acabou não encontrando nem o livro e nem o autor, mas percebeu que havia vários outros conteúdos que falavam sobre como superar os obstáculos do dia a dia de forma incremental para melhorar de vida. Como sua situação era crítica e qualquer ajuda era bem-vinda, ele decidiu deixar a pesquisa do livro de lado e começou a ver um pouco desses outros conteúdos, pelo menos um por dia. No começo, ele achou tudo papo furado, e quando havia um incentivo para tentar, sempre se colocava na posição de vítima como coitado e dava alguma desculpa para não tentar na prática. Mas 3 meses se passaram, e depois de ver artigos em sites, ler trechos de alguns livros, assistir a vários vídeos do assunto, e mesmo assim, não ter colocado absolutamente nada em prática, ele percebeu um padrão. Muitos dos conteúdos falavam sobre a importância de se ter bons hábitos e também um planejamento para chegar aos seus objetivos. Mateus demorou para se tocar, mas finalmente se deu conta de que seus hábitos eram horríveis. Ele não era nada produtivo. Sua rotina era uma porcaria. Ele mal sabia o que era um planejamento e também não tinha nenhum objetivo em mente. Além disso, ele não fazia a mínima ideia do que realmente queria da vida. A única coisa que conseguia pensar era como ganhar dinheiro sem precisar fazer outro bico de novo, porque ele não aguentava mais viver daquele jeito. O problema é que ele nunca agia de forma diferente e, por isso, nunca saía do lugar. Mas foi quando ele viu uma certa frase no meio de sua pesquisa é que as coisas começaram a acontecer. A frase era: quem quer de verdade, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Essa frase nocauteou Mateus, como um cruzado do Mike Tyson no auge. Depois de ter visto aquela frase e ter ficado paralisado com os olhos arregalados por alguns segundos, ele decidiu que agora, exatamente agora, era a hora de mudar. Chega de continuar se lascando na vida e acordar cansado sem rumo. Chega de apenas ver dicas de forma passiva e nunca agir. Era hora de começar a colocar em prática as melhores ideias que estava aprendendo, e foi exatamente isso que ele fez. Como estava sentindo na pele a famosa frase: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. A primeira coisa que Mateus fez foi definir o objetivo de que em até 6 meses estaria trabalhando exclusivamente como escritor freelancer e ganhando pelo menos o mínimo para sobreviver e pagar as contas. Assim, ele poderia se especializar em algo e nunca mais precisaria fazer outro bico de novo. Esse não era um objetivo qualquer para Mateus. Era seu objetivo desafiador, que se fosse alcançado, iria dar um novo rumo à sua vida. Se ele conseguisse alcançar seu objetivo desafiador, seria o início de um novo capítulo da vida de Mateus. Em 3 meses, com o hábito de progredir pelo menos um pouco todos os dias, Mateus parou com as desculpas e começou um pequeno negócio como escritor freelancer. E esse foi um grande passo para ele, porque no colégio ele nunca foi bem em redação e nem em português. Apesar disso, a cada dia continuava focado e determinado em alcançar seu objetivo desafiador, porque ele queria mais da vida e sabia que essa era a sua grande chance. Trabalhando como freelancer, já dava para ganhar algum dinheiro e, aos poucos, ter um horário mais flexível, permitindo que ele continuasse aprendendo, treinando e otimizando sua rotina. Ao focar em treinar sua escrita todos os dias, Mateus estava melhorando rápido em seu trabalho. Toda semana, notava seu próprio progresso, sempre progredindo um pouco mais em relação à semana anterior. Ele sentia que finalmente as peças estavam se encaixando e sua vida estava sendo colocada nos trilhos. Mesmo assim, esse período não foi nada fácil. Mateus teve que aguentar vários clientes chatos,
porque não podia recusar nenhum trabalho, já que precisava do dinheiro. Às vezes, entregava seu trabalho com um pouco de atraso, porque estava cansado demais e não conseguia pensar direito. Quando via que isso iria se repetir e decidia entregar no prazo, o cliente reclamava da qualidade e pedia para ele corrigir, gerando ainda mais trabalho do que se ele tivesse atrasado um pouco a entrega. O tempo de descanso era praticamente o mínimo suficiente para ele continuar trabalhando com consistência e evoluindo em seu desenvolvimento. Mas ele sabia que esse período difícil seria apenas uma condição temporária. Era só uma questão de tempo para sair daquele inferno em que vivia e finalmente ter uma vida decente. 3 meses depois, todo esse esforço valeu a pena. O hábito de melhorar sua escrita todos os dias e a consistência de continuar progredindo havia lhe rendido muitos trabalhos como freelancer. Com isso, Matheus já conseguia ganhar o mínimo para se sustentar, pagar as contas e viver somente disso. Assim, ele havia alcançado seu primeiro objetivo desafiador em 6 meses. Mesmo agora, ganhando apenas o mínimo para viver, Matheus se sentiu no topo do mundo. Mal podia acreditar que nunca mais precisaria fazer outro bico na vida. E se ele não tivesse o preconceito de achar que o que havia feito ao longo desses 6 meses era tudo papo furado, ele teria feito isso antes e, assim, sofrido bem menos. Passado somente mais 1 mês, agora ele tinha mais demanda de trabalhos do que conseguia atender. Com o bom hábito que construiu de sempre olhar o lado positivo das situações que aparecem na vida, ele percebeu que havia uma vantagem nessa situação. Porque agora ele poderia escolher com quais clientes trabalhar e não depender mais daqueles clientes chatos que sugavam muito de sua energia. Mesmo assim, com tanto trabalho para fazer nas mesmas 24 horas, começou a sentir na pele a importância de melhorar ainda mais sua rotina e sua produtividade. Só assim, ele conseguiria dar conta de fazer tudo o que precisava e também continuar evoluindo. Então, ele decidiu tirar 2 dias de folga da maratona em que estava vivendo e passou um fim de semana inteiro planejando como fazer seus dias renderem mais. Após reavaliar diversos aspectos de sua rotina, ele estabeleceu um planejamento melhor do seu dia e também um processo mais otimizado para usar em seu trabalho para atender mais clientes. Já implementando isso na semana seguinte, Matheus aumentou sua produtividade em 20% sem perder qualidade. Agora, ele poderia ganhar mais com a mesma quantidade de horas trabalhadas. Com o tempo, foi sendo tão solicitado por seus clientes e pelas indicações que eles faziam que começou a subir o preço para regular a demanda do que poderia atender. Isso o ajudou a aumentar sua renda ainda mais e tornou possível pôr em prática seu plano de começar a guardar uma parte do dinheiro que ganhava. Assim, ele teria mais segurança financeira e um futuro bem mais tranquilo. Afinal, ele não queria de jeito nenhum voltar àquela vida de ter que fazer bicos de novo. Então estabeleceu a regra de guardar pelo menos 10% do que ganhava todos os meses. A partir daí, ele continuou progredindo e cada vez mais oportunidades apareciam em seu caminho. Depois de muito trabalho duro e ter alcançado seu primeiro objetivo desafiador, parece que a sorte resolveu aparecer em sua vida. 3 anos depois, olhando por fora, parecia que Matheus estava bem, mas na verdade, algo dentro dele o começou a incomodar. Agora, ele já tinha juntado um dinheiro razoável e continuava bem no trabalho, tendo mais demanda do que conseguia atender. Mas parecia que seu progresso havia estagnado outra vez, como se tivesse atingido um novo platô. Mesmo agora tendo um padrão de vida razoável para a maioria das pessoas, a sua vida parecia que tinha ficado muito mais monótona do que comparada a alguns anos atrás. Para ele, parecia que havia se tornado uma pessoa acomodada em sua realidade e sem perspectiva de crescimento. Ele sentia falta da sensação de estar envolvido em algo que o deixasse empolgado, algo que fizesse seus olhos brilharem e fosse desafiador o suficiente
para o fazer levantar da cama e o levar para o caminho da evolução constante. Após pensar um pouco sobre o assunto, reavaliando os momentos em que tudo isso havia acontecido nos últimos anos, ele chegou à conclusão de que precisava de outro objetivo desafiador que o levasse a um novo capítulo de sua vida. Ele percebeu que o ser humano almeja sentir que está progredindo no dia a dia para um futuro mais promissor que ele mesmo pode criar. Como a demanda por seu trabalho só aumentava e ele já tinha um dinheiro guardado, decidiu que era hora de expandir seu negócio. Matheus então definiu que o seu próximo objetivo desafiador seria criar uma pequena agência de redatores em até 6 meses, contratando e treinando pelo menos 4 redatores nesse período. Mesmo antes, já tendo feito esse processo de definir um objetivo desafiador e também tê-lo alcançado no passado, seu novo objetivo exigiria habilidades diferentes do anterior. Ele precisaria fazer e executar um novo planejamento, construir novos hábitos, ajustar sua rotina, focar em tarefas mais administrativas, treinar os redatores, lidar com as burocracias, ser produtivo em outras áreas e também manter a consistência de tudo isso ao longo desses 6 meses para alcançar seu novo objetivo desafiador. Era bastante trabalho, mas só de pensar no resultado final e nas possibilidades futuras, já ficava energizado. Agora, ele queria aproveitar mais do seu potencial e provar para si mesmo que poderia ir mais longe. Então arregaçou as mangas e começou a trabalhar na criação de sua pequena agência de redatores. Houve muitos problemas e contratempos, mas ele havia aprendido do jeito mais difícil que devia ser resiliente caso quisesse continuar progredindo na vida, superando cada obstáculo e saindo mais forte de cada situação difícil. Matheus se dedicou tanto e foi tão focado que ele conseguiu montar sua agência mais rápido do que o esperado. E assim, conseguiu alcançar seu objetivo em apenas 5 meses. Agora, tendo sentido essa transformação mais de uma vez, ele então começou a definir uma série de novos objetivos desafiadores em sua vida para viver uma vida mais interessante, de conquistas incríveis e sempre em constante evolução. Aos 30 anos, ele tinha um negócio sólido e se sentia realizado profissionalmente. Vivia sempre de bom humor e feliz da vida, mesmo tendo várias coisas para se preocupar em seu dia a dia. Matheus havia mudado bastante e se tornou muito diferente do jovem que estudou com Bruno quando eles estavam no colégio. E quando os dois se encontraram, Bruno não conseguia entender como seu velho amigo, que não tinha boas notas, não fez faculdade e não era muito inteligente, agora era um empresário de sucesso e também uma pessoa muito positiva. Enquanto Bruno, que foi considerado toda a sua vida como inteligente e com um futuro promissor, não estava numa boa posição. Matheus contou toda a sua história, o sufoco que passou logo depois de terminar o colégio, os dias que acordou cansado, totalmente sem rumo, de como começou a superar as dificuldades, o que fez para alcançar seu primeiro objetivo desafiador e como tudo aquilo mudou completamente o rumo de sua vida. Bruno ficou impressionado com tudo que seu amigo havia passado e conquistado. Por outro lado, lá estava ele, com um histórico de notas altas, formado numa boa faculdade, um emprego decente e, de alguma forma, se sentindo um total lixo por dentro. Mas ao ouvir a história do amigo, aquilo deu um ar de esperança para que ele também pudesse dar a volta por cima e superar sua situação. Então Bruno contou sua história e de como ele estava se sentindo hoje, com um trabalho que cada dia era mais monótono, se sentindo preso em sua rotina, meio desmotivado e sem saber qual deveria ser seu próximo passo na vida. Ao final, Bruno perguntou: "Se você estivesse no meu lugar, o que você faria?" Matheus, que ouviu toda a história do amigo com muita atenção, o aconselhou a primeiro definir um objetivo desafiador para ser alcançado em até 6 meses, e depois persegui-lo todos os dias até alcançá-lo. "Mas por que 6 meses?" disse Bruno. Matheus explicou
que geralmente um tempo menor, como 2 ou 3 meses, acaba gerando muita ansiedade, busca por soluções milagrosas e também não é um prazo realista, o que só acaba gerando frustração e fazendo as pessoas desistirem de seus próprios objetivos. E um tempo maior, como 1 ano, por exemplo, geralmente você perde aquela motivação inicial e também o foco, fazendo com que aos poucos vá deixando seu objetivo de lado e alguma hora desiste no meio do caminho. Afinal, mesmo tendo o ano inteiro, muitos não conseguem nem mesmo alcançar uma única promessa de ano novo. Então, considerando esses dois extremos, esse período de até 6 meses é muito melhor de ser usado, porque é mais realista de fazer os ajustes necessários e também é tempo suficiente para que o progresso se acumule e os resultados apareçam ao longo do tempo, até que o seu objetivo desafiador seja alcançado. Ao conversar um pouco mais com Matheus, Bruno acabou descobrindo o que iria fazer. Ele sempre quis viajar para os Estados Unidos, mas o problema é que ele não falava nada de inglês, e isso tornaria a viagem desagradável. Como o Bruno estava cada vez mais infeliz em seu trabalho, ele uniu essas ideias e via uma grande oportunidade para dar um novo rumo à sua vida. Ele decidiu que seu objetivo desafiador seria aprender inglês em até 6 meses. Ele não precisava ficar fluente e falar como um nativo, apenas precisava do suficiente para conseguir se virar. E ao saber inglês, novas vagas para trabalhos mais interessantes e com um salário maior estariam disponíveis a ele, tornando possível sair de seu emprego atual e conseguir outro melhor. Então, sabendo inglês e ganhando mais dinheiro, ele finalmente iria realizar seu sonho de viajar para os Estados Unidos. Essa visão do futuro é algo que ele definitivamente está disposto a alcançar e que dará forças para continuar progredindo. Bruno entendeu o que um objetivo desafiador é capaz de fazer, e até mais do que isso, porque ele percebeu que agora estava a um objetivo desafiador de dar um novo rumo à sua vida. Mas e você? Qual é o seu objetivo desafiador? Se quiser ajuda para alcançá-lo nos próximos 6 meses, conheça o Você Top Academy clicando no primeiro link da descrição. Um abraço e até mais!